Kardec fundou o espiritismo como uma religião, né, essa é uma questão importante. Ele ele fundou uma religião moral, uma filosofia moral, o que realmente Kardec fez. Olá pessoal, então vamos a mais um vídeo de religião e espiritualidade, fazendo estudos críticos sim, à luz de uma ciência moderna, de uma visão moderna, que estamos no século XXI, e crescer é assumir, né, absorver todo esse conhecimento, não apenas a tecnologia. E as pessoas gostam de internet, computadores, celulares, caixas eletrônicos, todas as parafernálias, como diz Hélio Couto, da tecnologia moderna, mas queremos ficar atrás, como se coisas do espírito, desconectadas da vida aqui, como se fossem atemporais, no sentido que não muda nada. Somos atemporais, nós? Ou anacrônicos, né? Então temos que fazer reflexões. E é um dos calcanhares de Aquiles que existe no Brasil, é que não se pode fazer crítica. Não é só o sistema. O pessoal reclama aí, né, dizendo que o governo não aceita crítica. Nunca aceitou de lado nenhum. Claro, uns mais, outros menos, uns mais ostensivos, não aceitando, outros menos, mas a crítica para crescimento, para melhoria, é totalmente mal vista neste país. Talvez porque Portugal seja um pouco assim, e nós criticamos o fato de sermos portugueses, odiamos ser portugueses, queremos criar até um novo idioma, que é uma coisa única no mundo, né, porque todos os latino-americanos que hablam espanhol, eles sabem que a Academia da Língua Espanhola é mantida, né, em tradição pela Espanha, e não vão romper. Ainda que palavras, que algumas construções vão se modernizando, porque eles também recebem essas modernizações. Uma língua não é vocabulário, uma língua não é só, né, um conjunto de palavras, nem um conjunto de prosódia ou ortoépia, ou seja, de pronúncias e tal. Uma língua é uma estrutura que você chega em Portugal e você consegue entender. Ela é uma estrutura, ela tem uma estrutura específica, com conjugação, sujeito, blá, 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 né, que estabelece, é a mesma língua. E eu não sei que tantas línguas indígenas, ao longo, né, do tempo, vão inventando línguas em línguas, porque, como doutora em letras, eu sei a quantidade de línguas que foram sistematizadas até por portugueses. Eles é que colocaram no papel. Eles não tinham. Se os portugueses, os padres portugueses, principalmente, não tivessem feito esse trabalho, elas não existiriam. E tem gente que coloca a justificativa para essa língua portuguesa não ser, né, que se fala que tem que ser língua brasileira porque é misturada, sabendo que toda essa interação sempre existiu, porque os portugueses que vinham para cá e os que nasciam aqui se sentiam meio portugueses, meio brasileiros, e a nossa literatura foi para lá, e depois a literatura deles veio para cá. Então, sempre teve essa interação e não é uma coisa estanque como querem defender, que até o século XVIII se falavam mil e tantas línguas aqui. Eu não sei, essa doutora da USP deve ter vivido numa realidade paralela de Brasil,
porque ao mesmo tempo que a história diz dizimamos todos os índios, no século XVI já não tinha nem quase nada, no século XVII então nem pensar, e ela vem me tirar da cartola para justificar que nós temos uma outra língua, uma inverdade histórica. Manipular discurso é típico do século XXI. Nós vamos manipular discursos históricos, então você pega a história de uma língua, a história política, né, uma geopolítica, e cada uma conta uma história sobre o mesmo lugar, sobre a mesma época. É interessante isso, não? Está virando um palimpsesto. Mas a minha ideia aqui, né, trazendo esse horror à crítica à tona, para vocês terem ideia do que eu estou fazendo o meu papel de pessoa que é do final do século XX, início do século XXI, desconstruindo o que é antigo, não é verdadeiro. Afinal, a gente tem uma ciência para quê? Só para a gente médico tratar? É isso que a gente quer? E sem perceber que essa ciência que você diz que você vai no SUS se tratar, o que você recebe no SUS não é o mesmo que um presidente recebe num sírio-libanês? Uhum. Então, a medicina, de acordo com o poder aquisitivo da pessoa, ela é mais ou menos eficiente. Ela tem mais ou menos inovações. Mas isso a gente entende porque isso faz parte do sistema político e não é só do capital, no socialismo, igual é no comunismo, que ninguém hoje confessa que é comunista. Não, não temos mais nenhum comunismo no mundo. Não, só temos socialismo. Bom, acredito, porque o comunismo seria comum para todos. O que nós temos é socialismos ditatoriais, socialismos, né, que comungam aí com certo liberalismo, e capitalismo. E eu acho que o capitalismo é o que tem menos, embora o pessoal brigue mais. E por que é importante saber isso? Porque temos que saber que tudo é uma coisa só. Aqui na Terra, é o mesmo homem que cria a religião, é o mesmo homem que escreve a história, é o mesmo homem que está na mídia, manipulando ou não a realidade, porque o jornalista se acha o historiador do contemporâneo. Só que ele briga com o historiador que passou, que também se achava historiador do tempo presente. É o mesmo homem, né, que faz a ciência, a religião, a política, a mídia, é o mesmo homem que manipula isso tudo. Então não tem diferença. Nenhum texto, nenhuma verdade, nenhuma lei foi dada de um outro lugar que não fosse aqui da Terra para o homem daqui da Terra. Porque não seria viável praticá-la. Se, vamos dizer, pessoas mais inteligentes ou mais conscientes, né, que investigam, que têm o poder da crítica, veja, Kardec, ele teve a ousadia de ir contra algumas coisas durante um período, concluiu algo ou não, depois ele se acomodou, mas tudo bem, ele é humano, mas ele teve essa ousadia e foi criticado. Darwin foi criticado. No século XIX, né, que a gente tem grandes pensadores ali, né, fartos da hipocrisia da igreja, da hipocrisia da sociedade, de não se fazer ciência de verdade, de haver os impedimentos, né, a igreja sempre interferindo, reis ou realezas ainda interferindo, né, nas pesquisas, né, o capital. Então, houve, né, homens que debruçaram-se para criticar sistemas, desconstruir sistemas, e hoje, em pleno século XXI, a gente se incomoda com as críticas que se fez
Algumas tomaram rumo exagerado, sim, de destruir tudo e aceitar tudo. Outras voltaram atrás, como é o caso do espiritismo que a gente vai ver, né? E assim caminha a humanidade. E nós temos que aceitar o fenômeno para entendê-lo. E não querer ver e fantasiar algo a respeito. Então, essas chamadas religiões de espírito, a maneira como é colocada, ela é muito específica daqui, né? Uma parte da Europa e para cá. Lidar com espíritos, falar com espíritos. Espíritos, né? Alguém conseguiu definir espírito? Bom, não é o Espírito Santo, com certeza. Espíritos, seres desencarnados, como é o termo que o Kardec gosta, e os espíritas, que parece só que a gente é carne, né? Carne e osso, né? Então, espíritos que não estão mais aqui, seres em outra edição, eram todos encarnados, ou são só os desencarnados que o Kardec fala que ele conversa, ou que outros médiuns conversam. Então, eu tenho ali conceitos de espírito, para entender, eu tenho conceito de encarnado, desencarnado, para entender, eu tenho conceitos de médium para entender, eu estou fazendo ciência, segundo Kardec. Ele se preocupou com o quê? O que estava acontecendo naquela época? Principalmente porque veio da Inglaterra. Uma Inglaterra que ainda não tinha luz, gente. A luz é do final do século XIX para cá. Na Inglaterra noturna, a luz de velas, lampiões, faziam-se mesas girantes, né? É um lado sombrio da Inglaterra, da época da era vitoriana, que era sombria, de uma rainha em luto, 50, 60, sei lá quantos anos, e aquilo foi exportado para o resto da Europa, nem toda a Europa, mas uma parte da França, sim, e talvez as, os países, né, mais frios e nórdicos, que ficam sem sol, então fazer mesas girantes à noite, prato cheio, né? Saíram literaturas de fantasma, de seres estranhos, Frankenstein, vampiros, Nosferatus, tudo nesta época. Nós cansamos das literaturas morais, das literaturas de contos de fada, das literaturas românticas de enaltecimento do passado, ou de ver o sublime no grotesco e o grotesco dentro do sublime, e passamos a cultivar a morte, terceiro momento muito intenso de um romantismo que está ali no século XIX, né, querendo desvendar a morte, o que é a morte, espíritos, dizia a ideologia da igreja, multifacetada, mas ainda assim era a igreja a que falava por todos, quando já tinha falecido. Então ele ia para um Hades, para o inferno, esperar uma redenção que viria na medida que ele tivesse sido fiel a um sistema. Isso era posto. Tem relação com caridade, ajudar o próximo. É responsabilidade desse povo suprir as necessidades do outro, de si mesmo. Para que pagamos impostos? Isto é religioso, tá? Para que pagamos impostos? Porque essa pergunta foi feita ao Cristo, ou pelo menos, supostamente, podemos acreditar que algumas pessoas questionaram, até porque dentro do conjunto de discípulos havia
um publicano, havia alguém que cobrava impostos, e a pergunta é, então temos impostos para o Sinédrio, para Roma, e não estamos recebendo nada. Essa postura, ela não é anacrônica, ela é histórica, a gente poderia dizer, ela é atemporal? Não, ela é temporal, ela existe em todo o tempo, quase isso, porque o sistema de saúde existia? Não, mas para que se pagava imposto? Para se garantir vantagens. Que vantagens? Ou para alimentar reinos, reis, staffs de pessoas inúteis, que ficavam servindo, né, puxando o saco, babando o ovo de pessoas que se colocam em lugares privilegiados. Eles estavam mantendo a ordem? Sim, à força. E eu pago para ele me oprimir, só isso? É uma pergunta que se deve fazer. Hoje até a gente tem toda uma questão, pagamos impostos para ter saúde, educação, segurança. Hum, podemos criticar. Sim, podemos. Podemos criticar. Que o sistema de saúde não está contento, que a medicina que se faz no SUS não é a mesma medicina que se faz em outros lugares, e poderia ser feita, afinal eu pago imposto. Eu tenho segurança? Não, eu tenho que pagar uma segurança extra. Tenho que comprar minha segurança. Mas e a segurança que eu pago? É para quê? Então, essas perguntas são críticas e são elas que incomodam, porque o sistema tem uma tendência a se estabelecer e ficar oral, e nós vamos nos adaptando, aceitando servidão voluntária, 30 e tantos por cento, 40, dependendo do ganho, mesmo aquele que acha que não é cobrado, porque quando ele vai no mercado, não tem uma carteirinha dizendo sou pobre, ganho menos de 5 mil, então não tenho que pagar os impostos desses produtos. Todos pagam. Então, na época também, e sempre se pagou. E o que fez Kardec? Kardec não mexeu nessa parte, claro que não. Girantes. As mesas giravam, as pessoas se comunicavam, as pessoas ouviam, copos mexiam, havia uma mesinha, tábua ogiva, que respondia perguntas. Quem falava? Vivos? Manipulava? Era a própria pessoa com seu magnetismo animal concentrado, junto com o magnetismo de todas as pessoas, que mexia aquele, aqueles objetos? Era essa concentração de força humana mexendo? Isso tem consistência, né? Uma energia tem consciência para mexer num objeto material? Hoje a gente tem até um pouco mais de especulações e respostas, cientificamente falando, em termos de energia, em termos de quântica, em termos que também não dá conta de todos os fenômenos, mas explicam um pouco mais, mas foi uma iniciativa louvável de Kardec. Kardec não é um avatar, Kardec não é Moisés. Isso tudo é uma história inventada aqui, no Brasil. Então, qual é a função de cada? Mas também não adianta dizer que não é, porque quando o cara diz que quer que seja, passa a ser. Se eu digo que aquele livro atrás de mim, um é vermelho, o outro é amarelo, e eu digo que é, acabou. Dos dois lados, né? Eu apontei para cá, ali tem azul, e tem verde atrás de mim. Mas se eu disser que é vermelho e o outro é amarelo, acabou, você é daltônica. Não, eu estou vendo o que é. Principalmente quando o cara incorpora um dogma, e Kardec, ele foi criticar justamente os dogmas, também, quando ele se debruçou sobre a questão religiosa, porque no início era estudo de comunicação espírita. Estão mesmo falando com espíritos? Eles estão me enganando. Então, eles iam nessas reuniões, detalhe, a maior parte das reuniões era feita na burguesia ou na nobreza. Então, na burguesia e na nobreza, eles não podiam mentir. Qual o intuito de enganar? Não era
o povinho, né, como eles falavam, que estava fazendo mesinha girante. O povo tinha igrejas, né, anglicano, luterano, tal, as igrejas, se protegendo de todo mal, porque falar com os espíritos, estava lá na Bíblia, era proibido desde o Império Romano. O imperador também não gostava que ninguém ficasse falando com o espírito. Vai te falar alguma coisa sobre mim, né? Então, era proibido por reis, por imperadores. Não tem que falar com o espírito. Não era só a igreja. Quando a igreja foi construída, ela só endossou isso aí, né? Tem religiões que já eram abertas a isso? Talvez sim. E falar com Deus pode. É espírito, mas Deus pode. E falar com os anjos? Ah, falar com os anjos e os patriarcas pode. Ué, mas não é espírito? Ah, são espíritos de luz. Ah, então o problema é a categoria do espírito. Como que eu determino se o espírito tem luz ou não tem luz? Ah, você vai ver, bobão, mas eu estou aqui. Ouvir não é ver. Entende? Eu estou querendo trazer para vocês um contexto para que vocês possam refletir. Ouvir não é ver. Então, eu estou dizendo que é um espírito de luz, mas eu não sei se é. E se for uma voz de uma pessoa espertinha, de um espírito, né, que passou, continua sendo malandro, espertinho, e está me enganando? Como que eu vou saber o critério? Ah, eles falam coisas bonitas, mas falar coisa bonita não quer dizer que seja verdade. Se não é vero, bene é trovato. Quer dizer, se não é verdade, bem falado é. E a gente vê muito no meio espírita, eu não preciso nem citar nomes, que vocês sabem que falam, parece que estão no século XIX. São os Árcades. A Academia Arcade inteira fala pelos espíritos aqui no Brasil, com pompa e circunstância. Uns mais, outros menos. Mas e contato mesmo? Porque nenhum espírita, desde que começou o espiritismo, ou principalmente nem Kardec, nem aqui quem, né, quem começou, eu já disse que não foi o Chico, mas o Chico depois pegou, depois o Divaldo, isso é mais para cá, né? Eles são fenômenos do século XX, porque eles nunca foram atrás de sair do corpo, fazer uma projeção para ver realmente quem é que está falando comigo. Fala-se do astral, havia clarividentes que falavam do plano astral, do plano mental, e sim, já tinha os teosofistas, né, trazendo algumas novidades nesse sentido. No entanto, ninguém saía do corpo para verificar. E sair do corpo é tão difícil? Não, mas ninguém quer. A Vera? Não. E o medo? Porque as pessoas querem fazer se tiverem a garantia de que irão para lugares de luz falar com seres de luz, certo? É assim. Eu não quero falar com qualquer, eu não quero me perder no astral. São várias inferências, conscientes ou não, que as pessoas mantêm, porque nós somos um conjunto de narrativas, ideologias, desde quando botamos os pezinhos nessa terra, numa primeira encarnação. Porque nós somos seres em evolução. Não é isso que diz o espiritismo, que você já reencarnou, 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 tal do carne sem carne, né? Mas quem reencarna? Reencarna por quê? Como? Quem determina? Eu, outros seres, seres de luz, seres que controlam o planeta, são de luz, sem luz, sou escravo, não sou escravo, sou obrigado, tenho livre-arbítrio, não tenho livre-arbítrio, tenho livre-arbítrio aqui, não tenho livre-arbítrio lá. Quer dizer, olha quantas perguntas eu já trouxe para vocês, só nesses primeiros aí 20 minutos, 20 e poucos minutos, para que vocês possam fazer essa cabeça funcionar. Eu vou ter respostas prontas? Não, eu estou desconstruindo e tenho algumas experiências muito claras do lugar que muitos falam, conhecem e não conhecem. Ou do lugar que falam, mas que nunca foram.
como um lugar imaginário, a Ilha da Fantasia, né? Na Ilha da Fantasia, isso a gente tem, né? Até em outros textos, né? A literatura, né? Vamos dizer assim, daria conta disso que eu estou falando, né? Naquele lugar ideal, naquele reino atemporal. Hoje, então, tem filme aberto de reinos atemporais. Guerra dos Tronos. E todo mundo gosta. Será que é tão atemporal? Será que ali não tem alguma coisa de algum lugar, os arquétipos? Consigo eu pensar em algum lugar que não seja algo que eu tenha tido experiência? Eu crio algo completamente diferente, inusitado, do nada. Nem a ficção científica consegue isso. Tamanha limitação que temos. Por quê? Porque projetamos o nosso mental, tudo que aprendemos, numa tela e colocamos aquilo como história e contamos história. Somos contadores de história. Não somos contadores apenas quantitativos, né, de coletores e caçadores. Quando o Neolítico deu o descanso da caça e da colheita, né, do coletar, né, o que se tem, começamos a contar histórias. Bem, o ser humano é um contador de histórias. Histórias de terror, histórias é, do passado, inventado, histórias de deuses, histórias de anjos, histórias de brigas, de lutas eternas, porque não tem graça contar uma história que não tem a luta do bem contra o mal. Se assim é, nós estamos fadados a uma dualidade eterna, sem solução. Então, relaxa e aproveita a vida. É o que eu digo, se você pensa assim e abarca isso, relaxa, seja feliz, escolhendo um dos lados. Por que a infelicidade? Por que a dor? Por que o sofrimento? De onde vem isso? Vem da religião ou vem de não ter religião? Algumas pessoas começaram a me seguir, mas tinham medo. Com toda a luz, com toda a tecnologia, você pode ficar com as luzes acesas, com tudo aceso, com televisão ligada, né, e a pessoa tem medo. Tem medo de manhã, tem medo de tarde, tem medo de noite, tem medo de sair na rua, tem medo. Esse medo é implantado, é absorvido, você está dentro da estrutura da dor, do sofrimento e do medo. Quem implantou isso? Se a religião é luz, se a religião é moral, mas é luz, é para uma salvação, por que tanto sofrimento, tanta dor? Então, onde Kardec começou? Na França, no século XIX. Ponto inicial foi, para se colocar, né, 1857, publicação de O Livro dos Espíritos. Isto é o marco que a pessoa determina. Só que Kardec, até chegar ao Livro dos Espíritos, ele andou, pesquisou, ele publicava artigos em jornais. Eu tenho muita leitura dos artigos de Kardec e as pessoas não gostam dos artigos, principalmente os espíritas, porque ali tinha as conclusões parciais, ali tinha os preconceitos de um homem que se dizia moral, mas é como todos pensam temporariamente. E ele é humano, né? Ele não é um Moisés nem um Avatar. É isso que caracteriza Kardec ao escrever, né, seus múltiplos artigos, né, sobre um pseudônimo, né? Ele se escondia. Não estou dizendo que está errado. Ele não podia, como professor, educador, numa Europa que ainda era muito católica, com o olho católico ali, ou das outras, que é católico, mas é também luterano, é também calvinista, é também anglicano, todas comungam na, na vigilância. Você não pode sair do que eu falo da igreja. Então, estão aí os vigilantes sempre. Então, ele, Hippolyte Léon,
Rivel, educador, estudioso de filosofia, alguma filosofia, e de ciência. Veja, filosofia e ciência, elas estão sempre juntas, né? Porque a ciência saiu de dentro da filosofia. Então, tá aí a mãe e a filha, né? Uma filha que está querendo criar um corpo diferenciado, mas para atuar esta ciência precisa de um corpo teórico. Esse corpo teórico é filosófico, tá? Que assim é a filosofia. É eu abstrair, criar teorias a partir das minhas observações e não só da observação e empirismo, mas também de todas as minhas abstrações conclusivas ou não, tá? Então, ele não inventou nem os fenômenos, ele apenas fez o quê? Catalogou, classificou segundo aquilo que ele conseguia classificar, organizou tentando criar uma lógica naquilo. Então, a gente tem o Livro dos Espíritos, como eu marco, que ali ele já começa com uma filosofia da moral, uma moral espiritual. Mas a moral espiritual, ela é uma moral, como os antroposóficos colocam, né, comportamental, eu tenho que me comportar de uma maneira moral? É possível isso? Então, eu estaria corroborando o que disse Sócrates, que poderia se educar as pessoas para a virtude. Então, seria um problema também educacional. A filosofia da moral, ou filosofia moral, ela tem que ser ensinada dentro das escolas, né, para eu educar as pessoas que não têm, ou que não sabem que têm, ou que têm, mas não conseguem exercer, porque não tem ninguém dizendo, ah, que louvável isso. Depois ele veio com o Livro dos Médiuns. Claro, ele tentou definir, mas o médium para ele era aquele que conseguia manipular uma certa energia chamada magnetismo. Esse magnetismo era animal, ou seja, da ânima do ser humano, não animal no sentido de bicho, mas daquilo que nos mantém próximo a essa natureza animal, né? Que, afinal de contas, pela definição da ciência, sou um animal superior, mas um animal, né? Um animal pensante, um animal superior, um animal que organiza, pode ser. Então, no Livro dos Médiuns, ele tenta sistematizar a prática mediúnica, de fazer reunião, de não sei o quê, né? Tem uma série de coisas nessa prática mediúnica de comunicação. Aí ele vai, e a igreja já está no ouvido dele, e ele faz uma leitura crítica do Evangelho segundo, agora, então, o Espiritismo. O Espiritismo, então, aí já está constituído como uma espécie de ideologia. Não esqueçamos que ismo é escola, ideologia, eu já me separei, então o Espiritismo tem uma visão diferente, não quer saber agora de história, não quer saber de ecumenismo, não quer saber de interdisciplinaridade, não me interessa. Eu, espírita, junto com os espíritos, vou interpretar o Evangelho. Então, propõe uma leitura moral, tudo é questão de moral, tá? Não é ética, não vamos confundir moral com ética. Ética são princípios reguladores, moral é comportamento, tá? Então, e tudo idealizado. São comportamentos idealizados que o ser humano deveria fazer assim, assado, para, para ser bom e alcançar o paraíso. Fim. E que paraíso? O paraíso do qual você foi expulso. Então, estou considerando o quê? Um texto católico. Então, a igreja está com medo desse espiritismo sem perceber que ela está ali dentro. Ela é tão poderosa, né, essa ideologia durou tanto tempo que ela está dentro do espírita. Tal e qual. Mesmo que se desconstrua, né, que tudo isso foi inventado. O que foi inventado? O Cristo? Não.
as passagens, os ensinamentos? Não. A maneira como se constituiu uma igreja católica que é imperialista. Tanto é que ela é católica, que é universal. Ela nada mais, nada menos é de todo o universo. Ou, vamos ser mais humildes, do universo Terra. É porque para eles, o universo Terra, a Terra estava no centro, o Sol e a Lua girando em volta, com 7 céusinhos, só isso. Então, aí eu entendo o universal bem limitado. Mas se a gente considerar a palavra universo, hoje a Igreja Católica ou a Igreja Universal, são absurdas. São absurdas. Mas dentro do texto bíblico não seria absurdo. Mas e o texto bíblico? É um texto montado? Vamos chegar lá. Aí ele tem essa análise e não teve nenhum espírito para dizer que Jesus não disse isso ou disse aquilo, né? E corroborou. Apenas tirou alguns dogmas de que Jesus não era Deus. Jesus, para uns, é até um grande médium. Estranho, né? Você seguir um médium, mas tem umas correntes espíritas. Jesus é um grande médium. Aliás, para Divaldo, todos são muito médiums, só alguns que são realmente especiais. Então, qualquer um que cure, que faça e aconteça, é apenas um bom médium, né? Então, quando o espiritismo passou a ser considerado uma religião? O próprio Kardec, eu até disse que a religião tinha sido criada aqui, ela foi ampliada aqui e corroborada com mais força. Mas realmente, pesquisando, ele fala de uma religião natural. Seria algo natural do ser humano. Veja, ele está dentro do bojo do século XIX, vendo evolucionismo, progresso, toda aquela ideologia está influenciando a crítica ou pseudocrítica de Allan Kardec. Então, era uma religião sem ritual, ele não quis, vou comunicar com o espírito, mas tem aquele ritualzinho de fazer o início até chegar na mesinha, né? Mas não tem aqueles rituais de pompa, sem sacerdócio, não tem sacerdote, sem templos e sem dogmas. Será que é isso que a gente encontra hoje dentro do espiritismo? E quando eu falo hoje, há um certo tempo, né? No final do século XX para cá. Será? Será que eu não tenho líderes se colocando quase como sacerdote? Eu não tenho lugares espíritas que dão iniciação com sacerdotes, diáconos, né? Ritual tem, dependendo do espiritismo. Templo, não vou dizer que templo como era antigamente, porque uma casa, uma sala, um lugarzinho ali, uma chácarazinha, dá, tá? Mas dogma não. Ainda tem dogma, e muitos. Mas ele achava que tinha questionado a maior parte dos dogmas. Após a sua morte, muitos centros espíritas, após a morte do cara, enquanto o cara está vivo, não vamos questionar. Depois, tal Kardec, é religião. Acabou. Você criou uma nova religião sem você saber. Isto eu acho de um abuso das pessoas mas é o que tem aí no mundo, né? Então ele dizia, o espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Eu acho que por causa dessa palavra doutrina, que é realmente algo que sistematiza, uniformiza, não permite liberdade. E aí eu diria, o que isso tem a ver com Cristo? Nada, ele não tinha doutrina, ele não prendia, ele era um discurso libertador, revolucionário, mas o Cristo de Kardec, dos médios do Espiritismo, é o mesmo da Igreja Católica, que se confunde com um pai que não é o pai que ele falava, mas sim o tal do Javé, ou Jeová, ou Yeve, ou Yer. É difícil, né? Você definir um ser que nem nome dá. Porque quando não tem nome, para mim, seria
impessoal, atemporal, não teria esse rigor, né, doutrinário. As pessoas se acostumam com qualquer coisa. Então, não é uma religião no sentido tradicional. Na prática, eu ouvi um pouco dessa falar com o tal médium ou com o líder de algum desses lugares, eles obscurecem totalmente a razão. É assim, é que falou assim, aí vira dogma, não se pode questionar, não se pode investigar, né? E foi assumida no Brasil como religião. Pronto, fechou. Acabou, é uma nova religião, é a nossa religião. E foi aqui que se estabeleceu como uma prática forte religiosa. E a igreja criticou, 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 até que absorveu, e tipo, se você não pode vencê-los, absorvam-os. E ela absorveu, e hoje não briga mais, olha, assim meio enviesado, o viés mais tradicionalista, trinitarista, né, de uma igreja mais medieval, diz, não, é prática do demônio. O evangelismo, que seria uma reforma, é uma reforma para trás, igreja reformada, igreja revivida, né, queimada, sei lá mais o que eles inventam, mas no final das contas retrocede. Como disse, tem evangélico querendo virar judeu, se pudesse voltava para Jerusalém para caminhar ao lado, só que não. Quando chegasse lá, eu veria que a banda toca diferente, não é a sua imaginação, porque é difícil seguir as pegadas deste que todos falam e ninguém entende, que é o Jesus, o Cristo. Ele não é Cristo, é o Cristo, o iluminado. Jesus, homem divinizado. O nome já diz. Enfim. Então, qual seria, né? Aqui ficou mais forte, mais caricata como religião, de uma maneira muito mais fechada, que não foi como Kardec fez. Então, criar doutrina é praticamente fundar uma religião. Senão, não é mais, porque ciência não tem doutrina, ok? Então, e colocando o evangelho como modelo, né? O que eu vou fazer? Doutrina de caridade, ajudar o próximo, fazer as coisas que a igreja deveria estar fazendo, que o sistema deveria estar se preocupando em fazer, e que passou a bola para os fiéis, para os comuns, para fazerem. E somente aquele muito pobrezinho, desvalido, é que merece ou não ser ajudado, né? Que não é isso que a gente vê, né? É que nem a classe média alta e rica tentando usar o SUS, eu acho que o SUS não é para isso, mas a gente fala, eu pago, então eu uso. Então, lá, vamos ver religião. Religião é uma coisa polissêmica. O que é uma religião? Bom, esse termo já extrapolou o seu sentido original de religar. Vamos tirar isso, né? Ah, a religião é religar você de novo, religar, né? Você ao todo, você à luz, você ao seu espírito, você ao espírito divino. A pessoa fala sem consistência, são palavras. Parólios, 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 words, words, words e nada. Na prática, nada. Na vivência, nada. Vazio. Não é porque eu falo meia dúzia de palavras que eu já estou em algum lugar, ou que eu sou alguma coisa. Hoje as pessoas falam eu sou, eu sou, eu sou, e não é nada. A ponto de dizer eu sou mulher, eu sou homem, sem ser, né? Negando a evidência. Falta dizer eu sou um espírito, mas eu estou te vendo. Não, você não está me vendo, eu sou um espírito. Coisa louca isso. Eu sou uma roda gigante. Bom, emocionalmente eu acredito que a pessoa seja uma roda, mas ela não é uma roda gigante, né? Então esse ser, tem que ser muito bem questionado. Eu posso estar, posso me sentir
parece que eu sou uma roda gigante, porque uma hora eu tô, a ciência já sistematizou, vai lá, toma um remedinho, e menos, né? Fica só ali no básico, né? Tenta, né, pelo filosófico ou até mesmo social, né, que a gente foi lá, não sociológico propriamente, mas social. Então, crenças em entidades sobrenaturais ou espirituais, de certa forma, toda religião tem, porque se ela quer ligar você a algo que não é humano, é espiritual, é transcendente, né? Então, deuses, espíritos, alguma coisa nesse sentido. Ninguém quer ligar você aos ancestrais. Mas, bom, algumas têm essa ancestralidade, mas são aquelas religiões mais naturais, porque não tem outra referência. Aí tem doutrina, sistema de crença, fecha, ritual, culto, fecha. Eu preciso disso para fazer todo mundo fazer a mesma coisa. Organização institucional ou sacerdotal que vai exercer mais ou menos poder sobre a sociedade, moral compartilhada com deveres, direitos não, deveres, você tem deveres espirituais, deveres com a igreja, deveres com a sociedade, você tem deveres, você veio aqui para isso. Função de dar sentido à vida. Que vida? A vida existencial com o seu oposto, a morte. Que a morte é outra coisa que ainda hoje, e com todo o espiritismo, ainda é um tabu. Eu vejo espíritas e espíritas e espíritas, eu já converso com espíritas há muito tempo, não os católicos, tá? Mas os espíritas, que sabe, carnado, desencarnado, que falou com espírito, não sei o quê. Mas quando alguém da própria família vai morrer, ou quando alguém próximo, é um desespero, um Deus nos acuda, chega a ficar de luto, porque não sabe se vai, não sabe se isso, sabe se aquilo. E a morte faz parte da vida. É tipo assim, acabou, cessou aquela unidade carbônica por algum motivo, por doença, por acidente, por maus tratos, por descuido. A causa também não vai fazer muita diferença, a não ser para cá, se você precisar de uma parte aí do direito civil ou penal, mas também não vai trazer a pessoa de volta. Tipo, acabou de alguma forma, mas aquela vida não está mais. Mas essa pessoa não está morta, segundo o Espiritismo, eles deveriam estar tranquilos, essa pessoa está em algum lugar. E se ela foi fiel, ela deve estar num bom lugar. Mas eles ficam com medo. A pessoa frequentou a igreja, frequentou lá o centro, fez, ajudou, né? Quando passa, ai meu Deus, onde ele estará? Ou ele está com logo no colo de Deus, esse vai ser o espírito do bem, eu não sei nem onde fica Deus, em que altura fica isso, mas, ou então está ali, umbral, umbral, umbral. As pessoas falam de umbral sem nem saber o que é umbral. Porque umbral vem de sombra, de umbra, umbros. É uma sombra. Que sombra? Onde há sombra? É escuridão ou é sombra? Ou é só uma sombrinha? Um sombrão? O que que é? Um muro? Então, assim ficou constituída como uma religião. Então, se criar uma doutrina espiritualista com base moral e escatológica, porque Kardec é escatológico, porque ele endossa o Apocalipse, não é fundar uma religião no sentido pleno, mas é fundar uma religião. Aí eu concordo. Eu dizia, Kardec não fundou uma religião, não como pessoa vivencia aqui, não como ficou no Brasil, isso é verdade. Mas, mal ou bem, olhando com um viés mais crítico ali, né, vendo nos detalhes, você não queria, mas você acabou por fundar uma religião escatológica, um pouco messiânica, mas sem esperar talvez o Messias, porque o Messias já está aí, você já cultua, e ele virá como espírito, claro, espiritismo, virá como um espírito de luz, aparecerá para todos e julgará vivos e mortos, para colocar à direita ou à esquerda de Deus Pai. O que isso significa, ninguém sabe, é apenas uma imagem, uma metáfora, talvez, tá? Então, assim, eu sei que ele rejeitava, né, num estudo bem mais profundo mesmo, dando uma olhadinha bem lá esmiuçada, ele não queria rito, templo, sacerdócio,
nem alguns conceitos no molde católico, porque essa filosofia do final do século XIX estava batendo de frente direto com a Igreja Católica. Ela tenta, logo depois das duas guerras, está vendo? Ó, vocês desobedeceram a Deus, olha o que aconteceu, Primeira e Segunda Guerra. Vocês se degladiaram, por isso que tem um retrocesso, né? A tentar voltar o poder da igreja, né? Então, tem a tentativa até de botar uma igreja lá atrás, não uma igreja renovada. Era até o ano 2000. Quando chegou 2000, eles tiveram que fazer uma reforma camaleônica para poder se manter, para poder ter um respaldo. Houve um esvaziamento da igreja, agora há um retrocesso, porque o ser humano é assim mesmo, né? É maré, né? Maré alta, maré baixa, vai, vem, quando eu preciso eu vou, quando não preciso eu saio, e por aí vai. Bom, então, ele tem alguns pontos, que é doutrina revelada por entidades sobrenaturais. Ora, a doutrina foi revelada por espíritos, será? Eu não, eu acho que foram os médiuns com as suas visões católicas, né, e mais ou menos dogmáticas, que deram a resposta, não foram espíritos, ou são pessoas que passaram católicas e que ninguém encontra a igreja católica lá do outro lado. Não encontra na igreja católica, não. Não encontra nada. O judeu fez EQM aí, teve EQM, mais de um. Encontrou a sinagoga? Não. Encontrou Deus, a Torá, o rabino? Não. A igreja católica se encontrou? Não. Algum padre? Não. Pelo amor de Deus, né? Algum papa? Também não. Ou eles estão muito em cima, na luz, ou estão muito embaixo. Que a EQM não está, né, definindo propriamente, é quase morto, né? Então, é um estágio intermediário para a pessoa ver alguma coisa, toma tenência na vida e vai melhorar esse... E essa visão, né, que diz que os espíritos sobrenaturais me disseram o que era a doutrina, interpretando a morte, o sofrimento, a reencarnação e o destino de cada um, às vezes muito fatalista. Mas será que não é o espírito que é fatalista? Não é o médium que é fatalista? Para poder uniformizar, tipo, não adianta, você não vai sair dessa caixinha. Então, assim, dentro da caverna, né, do primeiro sistema, né, vamos dizer assim, criaram diversas caixinhas aí, e depois sair da caverna. Que é quando eu mostro para o pessoal a espiritualidade de prática, o processo, um caminho iniciático, as pessoas têm uma ideia errada que ela deixar uma religião já é sair da caixinha. Não, não é trocar, sair de uma religião para outra, você está trocando de caixinha lá no fundo da caverna. Você tem pressão, porque vai ter que ressoar com você, sem doutrina, sem dogma, sem culto. Quão difícil é isso, né? Depende. Então, o que nós temos? A proposta, né, de textos sagrados também, codificados, base moral, evangelho. Ele adotou o evangelho, e para mim não teria a ver com a igreja, mas depois eu vi que tinha, porque eu achava estranho a pessoa, quando você chegava numa reunião de espírita, porque tinha aquela coisa de ler o evangelho, de rezar. Aí eu falava, ué, o que é isso? Estão com medo? Por quê? Isso aqui é católico, mas a igreja católica não aceita. Então, cria uma confusão, né, dentro da cabeça de você que é nova. E aí eu fui entender depois que tem a ver com medo, tem a ver com o sistema, tem a ver com eu reivindicar um poder maior atrás de mim, que é a igreja católica, que eu estou aqui corroborando através do evangelho. E você tem esse direito? Tem, né? Tem, né? Eu posso me dar o direito que for. Então, o Evangelho, ele passa a ser o livro, né? Fora os estudos. Aí tem o estudo, em vez de ser estudo dominical, né? Que é o catecismo, eu tenho o estudo da doutrina através de livro dos espíritos, livro dos médiuns, e outro pressuposto que eu acho muito louco. Todo mundo é médium, todo mundo tem que desenvolver, todo mundo vai ter que ficar ali para trabalhar, que é uma maneira de eu manter aquele local
como a igreja diz que você é pecador e agora você tem que ficar para você poder se salvar. Agora o espírita fala assim: você é médium, você tem que ficar para desenvolver e para ajudar, porque senão você vai ter uma vida infeliz. E quando você pode até ter uma vida feliz, mas aí depois você vai ver que você vai ficar infeliz, porque você não fez caridade, porque você não recebeu o espírito, porque você não falou com o espírito, porque você não estava aqui ajudando a gente. Sobre um conjunto grande, e cada um diz que vai salvar. Então, eu vejo movimento social, assistência social, salvando, né, as pessoas da rua, jovens, drogados, alcoólatras e outros. Isso não acaba nunca. Doentes. Eu vou ver numa sociedade ideal, vou ter necessidade de fazer essa reunião espírita? Como vou medir a minha bondade, o meu sacrifício? Eu não tenho mais que fazer sacrifício. Eu posso ser feliz e salvo e alcançar a luz sem dor e sacrifício? Sem cultuar a dor, o medo e sacrifício? Posso? Eu digo sim. Então, as raízes católicas são fortíssimas dentro do espiritismo e eles falam com espíritos. E espíritos, né? Então, a gente tem no Brasil os autores como Chico Xavier e Divaldo, e é assim, eles falam o tempo todo com o espírito, e eu digo que não há ninguém que fale o tempo todo com o espírito. E aí, a psicologia transpessoal, principalmente a de Ken Wilber, e outros até vão estudar esses fenômenos e o que é o teu ego? Você não tem mais ego? Que fica ali falando na tua cabeça? Como é que você tem certeza? E quem fala com você? Como? Você escuta uma voz diferente? Veja, eu estou falando porque eu tenho experiência, não estou falando aqui com uma pessoa que não viu, que não teve experiência, que não sentiu, que não percebeu manipulação, inclusive dentro desses lugares, tentando ou me manipular, ou os espíritos, né, esses troços, né, os seres, né, que não têm corpo, tentando me manipular, acesso a outra dimensão. Sim, tudo isso eu estou dizendo que é possível, mas não dessa maneira bagunçada, não todo mundo, e principalmente os líderes, eu acho que não acessaram nada, porque não arma, castigo, punição, é absurdo que propõe. Afinal, Jesus como modelo de um espírito puro, guia a humanidade, não há adoração. Veja, eu já vi espiritismo lá nos Estados Unidos, tem um quê de caça-fantasma. Eles vão pegar espíritos, né, negócio de poltergeist. Então, a gente tem salada, que vem, cria toda uma misturada, por que é feita aqui, caminhando esse processo. Né? Se isso vai melhorando ou evoluindo, eu não sei, não consigo dizer, eu não vejo evolução, eu vejo mais do mesmo, e às vezes até uma evolução, uma confusão. Porque em N casas espíritas, algumas que passei, há pessoas perturbadas mentalmente que precisariam de atendimento de outra natureza, até mesmo de remédio. Veja, as pessoas pensam que eu sou totalmente contra o remédio ou contra a alopatia. Sim, existe a homeopatia também, para esses casos poderia ser usada. Mas veja, tem pessoas que a impressão que dá é que realmente elas não conseguem distinguir o trabalho mental delas mesmas, o que é real, o que não é. Então tem aí um quê de esquizofrenia, tem um quê de surto psicótico em muitos centros espíritas, sejam eles de origem kardecista, sejam principalmente de Umbanda, porque há um fenômeno da histeria, então tem muito de psicologia para se estudar dentro desses fenômenos, né? Sem exagerar, sem formatizar, né? Tipo, todos são assim, porque a tendência é dizer a religião não é necessária, tudo isso é um fenômeno histérico. Ou o contrário, tudo isso é espírito, gente que é médium sendo perturbada, e aí a gente cai naquele drama ou questão filosófica, que é quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. A pessoa
está perturbada foi para o centro espírita, ou a pessoa foi para o centro espírita e ficou perturbada, não tinha estrutura, ou a pessoa que está dentro, né, de uma clínica, de um tratamento, ela está ali porque ela realmente tem um problema, ou o problema foi agravado porque ela teve contato não só com drogas, mas teve contato com esses seres se aproximam de pessoas saudáveis ou de pessoas doentes, eu acho que a maioria de pessoas doentes, e as doenças mentais, elas passam para o outro plano, vamos dizer assim, além da morte, claro, você é aquilo que você pensa, sente, come, vive, e quando você morre, você não muda, não tem como assim, sair do corpo, tudo ficou no corpo. Antes fosse, né, gente? Estava todo mundo liberto, salvo. Mas o que são espíritos inferiores? Espíritos perturbadores, espíritos obsessores, espíritos ligados à matéria. O que são isso? São pessoas que se apegaram, passaram sem o devido, né, discernimento e tende a repetir, e cada ideia, boa ou má, ela vibra e é acoplada de ideias afins. Então, o semelhante atraindo mais do semelhante. Então, seres que passam muito intensa atraem mais disso. Então, porque desde o início eu consegui acessar textos, né, que eu não diria nem evangelhos, mas textos, né, históricos que davam conta de outras coisas, outros ensinamentos do Cristo. Eu consegui perceber desde muito cedo a manipulação dentro do texto bíblico, especialmente dentro do texto do Evangelho também, a maneira como foi escolhido os Evangelhos. Eu sempre perguntei, mas foi só Marcos, Mateus e Lucas? Lucas nem foi discípulo, foi um apóstolo. Esse Marcos e esse Mateus são os mesmos, foram eles que escreveram, né, que Marcos quase não tem citação, só o fato de ser evangelho, de escritor de evangelho. Ele era um escriba, não era? Mateus era o tal que cobrava impostos, ou era outro Mateus? Então, tinha uma série de perguntas que eu esperei quando me disseram que os espíritos tinham falado com Kardec e que tinham respondido verdades sobre o evangelho. Eu percebi que não. Ninguém falou, nenhum espírito disse, ali está manipulado, ali foi compilado, ali foi retirado, ali foi traduzido errado. Nenhum espírito de luz é esse inteligente que está do outro lado, que vai me dar lição de moral, ou que vai falar isto ou aquilo. Se ele não consegue nem acessar isso, saber que ele foi enganado também, que uma igreja, um sistema enganou, pelo contrário, se ele reencarnasse, ele iria ser dentro da igreja de novo, é o que parece, né? Então ninguém falou dos manuscritos do Mar Morto, da biblioteca de Nag Hammadi, nem antes, nem durante, nem depois, nem agora. Agora, alguns espíritos estão querendo fazer uma atualização, porque isso está ficando muito evidente, está escancarado por causa da rede. Se a rede não viesse trazer essa exposição, eles teriam continuado assim. Conheço vários que, quando foram para a rede, viram que a rede mostrava outras coisas e desconstruía a própria estrutura deles, eles começaram a também aceitar e dizer que sim, realmente, eu acessei. Então, onde está a verdade disso tudo? Não vem com essa história de que a verdade não existe, que ela é relativa, mas tem uma verdade factual, uma verdade histórica, inclusive a verdade histórica da manipulação, do controle, da guerra, né, da imposição. Essa é uma história. Isto é fato. Isso não é invenção. Agora, os textos messiânicos, apocalípticos, né, distópicos ou não, é outra coisa. E Pedro, porque esse Pedro foi o primeiro papa, por que ele não só escreveu cartinha? Será que ele escreveu só cartinha? Ele estava vivo ainda quando constituiu a Igreja Católica? Não. E ele não deixou nada escrito, só algumas cartas. E tem carta de Pedro que
hoje tem uma curadoria para ver se é de Pedro, se não é de Pedro. E Pedro, né, se encontrou com Paulo. Pedro estava no início, né, era judeu ainda, ele era de uma seita, né, era seita judaica. O cristianismo constituiu como uma espécie de seita judaica helênica. Ele encontrou lá com Paulo, Paulo já estava perseguindo eles, sabe? É uma coisa assim, muito anacrônica, as datas não batem, os calendários não batem. Se você for fazer um trabalho realmente histórico, e isso já estava denunciado lá atrás, no século XX, que já se falava do erro do calendário, né? Do ajuste que foi feito para dizer antes de Cristo, depois de Cristo, que, segundo aquele calendário, porque teve que ser assim, porque o cara não ia acabar de fazer cálculo nunca, 6 antes de Cristo seria a data realmente inicial, se a gente for considerar o contexto histórico que Cristo nasceu. Só que tem um zero ali, então o zero com 6 anos, não seria nem um bar mitzvah dele. Então, há imprecisões nesse sentido, fora que dentro da Torá não tem datação, ela é um livro que a gente já andou estudando aqui um pouco dele, o Pentateuco, que é uma montagem de 3, 4 autores, de textos que pega de tudo quanto é lugar. Hoje tem na rede um monte de estudos históricos, arqueológicos, mostrando que puxou dessa tradição da Babilônia, dessa do Egito, dessa daqui e dali, e aí montaram a importância qual era? Era fazer tudo isso em nome de um só Deus para poder criar a religião e a caixinha. Mas a verdade de origem dos textos, as verdades históricas de temporais, foram implodidas ali dentro, de qualquer livro. Não o Egito, não a Babilônia, não os persas, né, que não tinham essa preocupação. Isso vem com o judaísmo, tinha uma preocupação em formar o império, formaram uma estrutura única para poder fortalecer, porque era um bando de tribos, gente. Eu vou trazer depois, né, mais explicações sobre isso, uma análise, né, nesse sentido, crítica, para se questionar o que vale, o que não vale, o que eu estou seguindo, o que eu não estou seguindo, né? Se eu vou ficar espírita, se eu não vou ficar espírita, o que vale o meu espiritismo? Posso questionar dentro do espiritismo e fazer um espiritismo melhor e tal. É isso que eu estou trazendo para você não simplesmente vestir uma máscara e pronto. E depois eu vou falar da Umbanda, e depois eu vou falar também do Candomblé, porque também tem muita confusão, e também, como eu falei, dentro das clínicas, tem muita gente com surto psicótico, com confusão, tendo que tomar remédio por causa dessas confusões de energias que a pessoa não distingue, ela não sabe nem quem é ela. Para poder ser um mediador, ela tem que saber quem é ela e quem é o outro. Mas eu não faço esse processo, não sei quem sou, entro num local, começo a escutar vozes, estou escutando voz, estou escutando eu, ou estou ficando perturbado. Tem que saber, para fazer uma coisa sincera, pura, limpa, verdadeira, para a gente poder avançar. Senão, vai ser derrocada mais do mesmo, mas não fica parado, acaba que cai, tá? Então, até o próximo vídeo, para a gente pegar outros pontos. Isto aqui são insights, críticas pontuais para ajudar nesse processo. Por isso eu tenho mentoria, por isso eu estou colocando cursos para aprofundamento. Mas quem não quer fazer curso, quem não quer nada disso, mas pelo menos tem alguns pontos aí para ajudar. Vou continuar, como vou continuar dentro desse espiritismo, o que eu preciso ler, o que eu preciso renovar, ok? Então, não é para dizer que tudo está perdido, mas temos que ter a coragem e o benefício da crítica. A autocrítica e crítica faz parte da inteligência. São duas inteligências que eu vejo muito carente nesse país, que é a inteligência intrapessoal e interpessoal. Eu não consigo conhecer o mundo nem o outro, nem consigo me conhecer, que é o essencial e o principal. Tá bom, gente? Então, até o próximo vídeo.
Então, se esse vídeo ressoou com você, dê o seu like, faça sua pergunta nos comentários, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Assim poderemos alcançar um número ainda maior de pessoas e ajudar esse canal a crescer ainda mais. Pois afinal, como eu sempre digo, essa luz é para todos nós. Então ajude-nos a iluminar essa rede.